Olá, pessoal! Nós vamos continuar então o meu projeto respondendo perguntas de provas orais e vamos continuar respondendo as perguntas da prova de Delegado São Paulo 2019. Olá, doutor! Quais são as situações trazidas pelo Código Penal de adequação típica de substituição imediata, indireta? A adequação típica é o enquadramento de um fato concreto a algum tipo penal, a alguma norma penal incriminadora. Essa adequação típica ela pode ser imediata, quando um fato concreto da vida real se enquadra diretamente numa norma penal incriminadora. Ocorre um ajuste perfeito entre o fato concreto e o tipo penal. Já no outro caso, que é o da adequação típica imediata, não existe esse ajuste perfeito. É necessário se utilizar de uma norma de complementação, uma norma de extensão. O Código Penal traz 3 normas de extensão. É a norma de extensão temporal, a norma de extensão pessoal e a norma de extensão causal. A norma de extensão temporal é a que vai ampliar a adequação típica no tempo, como é o caso da tentativa, para que se punam os atos anteriores à consumação do delito. A norma de extensão pessoal é o artigo 29 do Código Penal, para que seja possível punir o partícipe, porque como o partícipe ele não pratica o verbo, o núcleo do tipo penal, não existiria uma adequação típica, um ajuste perfeito entre a conduta dele e a norma penal incriminadora. Então é necessário a complementação com o artigo 29 do Código Penal para que ocorra a sua punição. E por último, nós temos a norma de extensão causal, estabelecida no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que amplia a adequação típica para englobar a omissão daquele que indevidamente não cumpriu com o seu dever de agir. Ok, doutor, então agora nós vamos para a segunda pergunta. A doutrina ou a jurisprudência admitem ou consideram alguma causa supralegal de exclusão da ilicitude? A doutrina e a jurisprudência admitem que a lei não esgota todas as hipóteses de causas excludentes da ilicitude. Já que o direito penal é fragmentário, a lei não conseguiria esgotar todas essas hipóteses de justificantes. Considerando que já existem muitas discriminantes no nosso Código Penal, tanto na parte geral como na parte especial, sobra poucas possibilidades de uma causa supralegal de excludente da ilicitude. Mais um exemplo frequentemente mencionado pela doutrina e pela jurisprudência é o consentimento do ofendido. Nesse caso, então, os bens jurídicos não poderiam ser considerados como lesados se o próprio titular do bem jurídico manifestou a sua vontade autorizando essa lesão. Só que essa vontade, ela tem que ser manifestada antes ou durante a lesão ao bem jurídico. Não pode ser posterior, porque se for posterior, não existe essa causa excludente da ilicitude. E outra coisa, o consentimento do ofendido somente exclui a ilicitude quando antes não exclui a própria tipicidade. Se não, seria uma causa de exclusão da tipicidade e não da ilicitude. Então, quando o consentimento do ofendido for em relação a alguma elementar do tipo penal, então é causa de exclusão da tipicidade. E temos mais 2 requisitos para que seja reconhecida essa causa supralegal de exclusão da ilicitude. É que o ofendido ele seja capaz de consentir e também que o bem jurídico tutelado ele seja disponível. Porque se ele for indisponível, existe um interesse coletivo na proteção daquele bem. Doutor, agora leia o artigo 214 do Código Penal. O atentado violento ao pudor, ele foi revogado? A conduta prevista no antigo atentado violento ao pudor continua sendo criminosa, mas não tem mais esse nome e não está mais no artigo 214 do Código Penal.
Ou seja, houve uma revogação formal, mas não material. É aquele caso que chamamos de continuidade típico-normativa, ou seja, o constrangimento com violência ou grave ameaça para a prática de outro ato libidinoso, que é diverso da conjunção carnal, foi migrado para o artigo 213 do Código Penal e agora também se chama de crime de estupro. Ok, doutor. Então agora nós vamos para a última pergunta. Havendo alteração do complemento de uma norma penal em branco, surtirá efeito à luz da retroatividade da lei penal? Excelência, depende de o complemento da norma penal em branco ter caráter de normalidade ou de anormalidade. Quando existe situação de normalidade, ou seja, a norma penal em branco não tiver caráter temporário ou excepcional, irá retroagir sempre que beneficiar o réu. Foi o que ocorreu quando houve a supressão do lança-perfume da portaria da Anvisa no ano de 2000. Essa mudança, ela retroagiu e beneficiou todos aqueles que estavam sendo processados ou haviam sido condenados por algum crime da lei de drogas em relação a essa substância. Já quando o complemento se inserir num contexto de anormalidade, de excepcionalidade, ainda que a sua modificação seja mais benéfica ao réu, não pode retroagir. Essa posição, ela tem por fundamento a ultratividade das leis penais excepcionais. É o caso das situações de anormalidade de crimes contra a economia popular, de transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias. Se ocorre o tabelamento de preços para conter a inflação e posteriormente a situação venha a ser normalizada, não existindo mais essas tabelas, mesmo assim, sendo essa modificação benéfica ao réu, não vai poder retroagir, justamente em razão da ultratividade daquela lei excepcional que estabeleceu o tabelamento de preços. Até porque a norma ultraativa, ela continua produzindo efeitos mesmo depois de cessar daquela situação de excepcionalidade. E assim a gente termina a arguição de outro candidato do dia 4 de junho de 2019. Eu espero que vocês tenham gostado aí das questões de hoje e continuem acompanhando que em breve eu vou responder outras perguntas de prova oral de Delegado São Paulo 2019. Até mais e acompanhem os próximos vídeos.